Olá, está começando mais um Leiga, Partilha! Eu sou a Luciana. eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para a gente refletir sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal, descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje teremos o quê? Capítulo 7 de Marcos. Convidamos você a comentar sobre este e nossos outros episódios e também, né, a interagir conosco nas nossas redes sociais, as postagens, né? Então, aguardamos a sua interação conosco. É isso aí, então vamos à leitura, Lex? Então hoje a leitura é Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E Jesus respondeu: bem, profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vos poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E aí essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Muito obrigada, Alex, pela leitura. Agora nós vamos para a contextualização, que é aquele momento que a gente explica um pouquinho o que estava acontecendo no momento da leitura, qual era o momento da vida de Jesus, ou alguma coisa que seja pertinente para o momento para a gente entender o que estava rolando ali naquele momento da leitura. Mari, você faz para a gente a contextualização, por gentileza? Bom, vamos lá, claro. Vamos para a nossa contextualização. E então aqui, né, a gente percebe que Marcos, principalmente nesse capítulo, né, tem esse relato envolvente, né, que nos convida a refletir sobre todas as tradições, sobre aquilo que é pureza e realmente a verdadeira essência da fé, né? Esse capítulo nos ajuda, assim, a entender, através dessa narrativa do Evangelho de Marcos, né? Ele nos transporta para os momentos os quais Jesus desafia os líderes religiosos dessa sua época e questiona não apenas suas práticas externas, mas também os seus corações. Então, nada mais que Jesus está dizendo é que estava sendo um rito pelo rito, né? Não, entrando até mesmo a gente poderia pensar naquilo que é automático para nós e nos faz então refletir sobre tantas coisas, né? Muito obrigada, Mari. Então, vou iniciar a reflexão. Já adianto que ela é meio um grande espinhão na carne. Vai ter um momento de espinho na carne mais pra frente, mas eu senti já que a minha reflexão meio que foi por esse caminho involuntariamente. Aí foi o que veio dentro de mim, foi surgindo ao fazer a leitura, né? A princípio, tem que lembrar que essa leitura ela causa meio que uma estranheza, né, para nós, os dias atuais, em relação a essa questão de lavar as mãos, né? Pai e mãe aí todo dia lutando pro filho lavar a mão antes de almoçar, né? Vai tomar banho, né? E daí vem Jesus na leitura e estaria ensinando o contrário, né? Bem assim, né, gente? Primeiro, que em nenhum momento tem lá Jesus falando, não lavem as mãos, né? Não é esse o ensinamento que Jesus estava pregando.
E segundo, porque no tempo de Jesus, a humanidade, né, estava muito longe ainda de entender os princípios da higiene, né? Que eu até dei uma pesquisada no Google ali, aparentemente essa questão de germes mesmo, né, da compreensão de que lavar a mão, lavar as coisas, eliminava germes, foi lá para 1800, né? Então 1800 depois de Cristo. Então, né, não, se trata de uma situação aqui específica, então, que os mestres da lei estão apontando, eles não estavam preocupados com a higiene do povo. O evangelho ele deixa bem claro que se tratava de uma tradição e que, assim como várias outras da mesma época, elas estavam que era uma tradição vazia, sem qualquer ligação com os mandamentos de Deus, né? Outro exemplo claro que quando eles criticam Jesus por fazer milagre ao sábado, né? É uma tradição não fazer nada no sábado, então você fez alguma coisa, ainda que seja um milagre, eles criticavam Jesus por isso, né? Porque mesmo ele fazendo um milagre, ele estaria afrontando a tradição, digamos assim. E o próprio Jesus também cita nesse mesmo evangelho que a gente leu hoje, né? Que a lei de Deus fala de honrar pai e mãe, né? E só que o pessoal ali da época deu um jeitinho de fazer esse mandamento aí não valer em determinado caso, conforme era conveniente para eles, né? Então esse evangelho realmente me trouxe muito isso sobre como a gente fica engessado em regras e tradições que não tem mais sentido, não fazem muito mais sentido, né? Vamos jogar fora tudo que é qualquer tradição da igreja? Ou não vamos, né? Não vamos fazer isso. Mas a gente tem que levar em consideração que muitas das regras do Antigo Testamento já não faziam sentido na época de Jesus. Então, tem coisas também que de 100 anos atrás que já hoje também não fazem sentido, né? E assim que a gente vai continuar evoluindo. Então, tudo é permitido? Também acho que não é bem por aí. Mas como que a gente poderia fazer para saber se a gente está seguindo o caminho correto, né? Qual lei seguir para saber se a gente está realmente no caminho que Jesus nos apontou, se a gente está realmente seguindo verdadeiramente o mandamento de Deus sem sentir medo, né? E eu acho que a resposta, apesar de simples, ela é difícil, mas ela é, né? A resposta é seguir a lei maior, que é a lei do amor, né? A gente pode refletir que tem tradições que podem, hoje em dia, estar sendo mais desagregadoras do que unificando, né? Que elas mais separam do que constroem pontes, né? Sejam regras que a gente coloca nós mesmos, sejam regras da nossa família, da nossa igreja, da nossa sociedade. Jesus mesmo diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o maior mandamento que temos, dito com todas as letras por Jesus. Então, usando a figura de linguagem aqui, no sentido figurado, talvez lavar a mão seja menos importante do que confraternizar com os outros que estão na mesa. Ainda, né, não importa quem sejam esses outros, né? A gente não vai ficar olhando quem são esses outros, e sim olhar o que Deus queria, que Deus quer naquele momento como amor. Qual é a principal coisa que podemos fazer para praticar o amor de Deus, né? E com isso eu passo agora para a minha colega Let's. Sim, bom, primeiro reforçando o que a Lu falou, né? A gente tem que deixar bem claro que, atualizando a informação hoje, a gente sabe a importância de lavar as mãos por uma questão de sanitarismo, de higiene, e que a leitura não é sobre isso, porque eu vejo muito que acontece que pessoas pegam recortes, né, da Bíblia para criticar a religião, né? Então a gente não está olhando só essa parte. Ali fala sobre algo, né, que a Luciana também comentou, eu também coloquei aqui na minha reflexão, né, que já comentou até em outras leituras, quando os fariseus condenam Jesus, né, por realizar milagre no sábado, ou entre outras coisas que eles condenam. E não é que tradição, costume de uma religião, de um povo não seja importante. Aliás, eu acho muito interessante, faz parte da cultura, né? É muito legal conhecer as diferentes culturas. O problema está, como Jesus bem colocou, quando isso se impõe sobre os mandamentos de Deus. E o que é mais importante fica em segundo plano. Eu vou dar um exemplo bobo, mas, por exemplo, eu vi esses dias que existia uma ordem correta de lavar a louça, que era por grau de sujidade. Então, que até falar ali, né, de lavar os talheres, eu lembrei disso. Uhum. Que primeiro seriam os copos, depois os pratos e por último os talheres. Mas aí eu fiquei pensando, gente, primeiro, para que tem uma lava-louça, isso já cai por terra, né? E segundo, que o que importa é a louça estar limpa. Ah, gente, se essa técnica em restaurante ou em outro lugar é importante, tudo bem, mas
aqui no nosso dia a dia não vai fazer diferença nenhuma. E outro ponto bastante importante, que quando Jesus diz, né, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Aí eu vejo também a questão do caráter pessoal, né, que são as crenças, as tradições limitantes que a gente cria na nossa vida, geralmente porque em algum contexto foi funcional se comportar daquele jeito, mas que a gente acaba carregando para o nosso dia a dia, para o nosso hoje, agora, e que não faz sentido nenhum. Então, a gente mesmo acaba criando essas barreiras, né, que nos afastam de Deus. Então, também para não ficar repetitiva, que, né, que a minha reflexão ficou parecida, finalizando, eu acho que a gente tem que rever, mas no sentido de anotar mesmo. Teve até, eu lembro quando eu fazia discipulado, eu anotei. Anotar, gente, o que a gente está colocando como prioridade na nossa vida, né? E se nessa ordem, primeiro, segundo, terceiro, a gente não está deixando Deus para o final. Então, essa é a minha reflexão, e com isso eu passo para minha colega Mari. Vamos lá, eu acho que nós estamos aí bem reflexivos, né? Nesse sentido, refletimos muito aí sobre a temática, né? E eu gosto sempre de pensar quanto ao legalismo, né? Ou aquilo que eu acho que já vim falando aqui, né, em alguns episódios, quando nós começamos a burocratizar, né, as coisas. Então, é como se a gente se afastasse mesmo da essência, né? Isso que a Lu falou, a Let's falou de uma maneira bem prática, porque o que importa realmente é o resultado final, né? E qual é o resultado final? É a proximidade. E eu penso que o excesso é o que atrapalha, né? Então, quando nós vivemos, que é isso que Jesus está dizendo, né? É o rito pelo rito, ou legalismo, né? Ou queremos ser juízes, que nada mais é isso, né? Porque alguém estava cobrando de Jesus, né? Então alguém estava sendo um juiz ali naquele momento e colocando Jesus à prova, né? Por que você está fazendo isso, né? E a gente faz isso o tempo todo em nossa vida. A gente faz isso no trabalho, a gente faz isso na escola, a gente faz isso em casa, a gente faz isso na igreja. Todos os ambientes a gente tem feito isso. Nós sabemos, né, que muita coisa, principalmente até questões assim de regras, é preciso para que a gente tenha uma ordem, né? Para que não fique também tudo desorganizado, bagunçado e tudo mais. Mas o que Jesus estava dizendo era do verdadeiro sentido do porquê fazer aquilo, né? Que é o que acaba se perdendo e é o que geralmente acaba nos colocando dentro de uma caixinha onde nada é possível fazer fora daquilo, né? Então, até mesmo aquilo que uma vez o Padre Oswaldo uma vez refletiu, acho que foi no discipulado mesmo, quando a gente começa a ter fanatismos, né? Então, por exemplo, eu sou, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de novenas, né? E aí eu entro de uma, saio outra, entro de uma e saio outra. E aí o que acontece? Em algum momento, em algum dos dias, desses 9 dias da novena, dozena, né, trezena, eu deixo de fazer. E aquilo acaba sendo uma prisão, né? Ao invés de ser uma ponte que me direciona para Deus. Né? Então, o que eu começo? Começo a me martirizar, eu começo, né, a achar que cometi um pecado muito grande, ou que eu não vou conquistar aquilo que eu pedi como intenção. Então, se perde o verdadeiro motivo, se perde o verdadeiro sentido de estar, né, e de estar fazendo, de estar, né, naquela posição, naquela, naquela reflexão, porque nada mais né, o que nós temos, né, aí, orações, novenas, né, são caminhos e meios de nos levar para próximo de Jesus, de nos levar. Então são setas, né? São meios, né, para nos trazer para perto de Jesus. E se isso é algo que nos divide, como já está dizendo aqui na palavra, né? Então nós precisamos pensar. Eu gosto sempre de ter isso como uma balança, né? Se está me dividindo ou se está me deixando preso, né? Ou muito aflito nesse sentido, preciso rever realmente se isso é o que Jesus gostaria que eu fizesse. E o que ficou muito forte, assim, para mim, aqui nessa passagem, é o que diz ali,
que vocês, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Então, qual é o desejo de Deus? É o nosso coração e é aquilo que tem nele, né? Nosso coração não está cheio de coisas maravilhosas, não. A maioria delas, né, são as nossas verdades, as nossas fraquezas, as nossas misérias mesmo, e é aquilo que muitas vezes nós não conseguimos esconder, né? Então, é a verdade daquilo que realmente somos. Então, precisamos pensar muito isso. Eu gosto sempre de dizer que o Espírito Santo não foi enviado sobre nós para ficar preso numa gaiola, nem numa caixinha. Ele veio para que nós pudéssemos ser livres, né? Mas não é a libertinagem, mas dar liberdade, né, para o mover de Deus. Então, que possamos refletir nesse sentido aí, e já estou refletindo mais uma vez sobre a minha vida. Isso que é o mais importante, né, para mim, no Leiga Partilha. Bom, já pegando um gancho, né? Vamos então passar para aquele momento que nos leva a refletir um pouquinho mais, com um pouquinho de cutu um cutucãozinho ali, né, nas nossas verdades ou naquilo que nós precisamos ainda melhorar. Vamos então para aquele momento de espinho na carne e eu convido Lu. Espinho no meu corpo. Muito obrigada, Mari. Como se a leitura toda já não fosse, né, uma sensação meio de um grande espinhão, né? Então, mas eu ainda achei mais um espinho ainda para colocar aí para cutucar, viu? O Evangelho ele inicia com uma cena, né, que infelizmente é bem comum no Novo Testamento, que são os fariseus e os mestres da lei questionando Jesus, né? Como a ideia deles era provar que Jesus estava cometendo algum tipo de heresia, um crime, né? Porque eles ficavam querendo pegar, né, Jesus no pulo, digamos assim. Então, o tempo todo eles estavam analisando cada atitude, cada passo de Jesus e dos discípulos para realmente ver se encontravam alguma coisa que eles pudessem denunciar às autoridades. E aí, às vezes, eu me pego sendo meio fariseu e olhando, observando a atitude dos outros e julgando, ainda que não diretamente falando para a pessoa, né? Mas na minha mente, na minha cabeça, veio um julgamento muito pesado e persistente sobre o que essa pessoa está fazendo, como ela está agindo, apontando o dedo ainda que mentalmente, né? Sobre o defeito do outro. E às vezes nem é um defeito, como a Alex falou, às vezes a pessoa faz uma coisa de uma maneira diferente do que a minha, e eu estou julgando, e estou querendo apontar como se fosse um erro, e é só o jeito da pessoa que me incomoda e não era nem um problema, né? Então, pra mim, isso aí dá um cutucãozinho, mais um cutucãozinho, é parecer um fariseu nesse sentido aí, como se já não doesse muito o resto da leitura. Mas agora vamos para aquele momento que é um pouquinho mais edificante, um momento mais feliz, um momento mais alegre, que a nossa colega vai trazer pra gente. O momento glória. Let's, por favor. Vamos lá. Então, o glória hoje é um glória implícito, mais explícito, porque a passagem fala, mas não fala sobre isso, né? Que são os mandamentos de Deus, né? Fala ali a questão do pai e mãe. Mas eu acho que muitas vezes a gente vê os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, como regras chatas, né? Cheia de não pode isso, não pode aquilo. E eu parei para refletir porque eu escutei uma história que fez muito sentido para mim. Se a gente, ao invés de pensar que é um peso, a gente enxergar, como a Mari falou, isso como um caminho de liberdade. E a história que eu ouvi foi a seguinte: tinha um homem que vivia no mundinho dele, né? Fazia as coisas do jeito dele, sempre do jeito dele dentro daquilo onde ele vivia. E um belo dia ele resolveu sair para explorar, né? Explorar o mundo. E ele acabou encontrando um rio. Ele nunca tinha visto um rio na vida, nunca. E dentro do rio ele viu um peixe. E ele foi lá, pegou esse peixe, abraçou o peixe, e esse peixe debateu, que acabou morrendo. E ele olhou pro peixe e ele falou assim: nossa, se eu tivesse chegado antes, eu tinha salvado ele de se afogar. Ou seja, né? Ele só viu pelo que ele achava que era a verdade dele. Então, Deus que criou tudo, gente, né? Deus criou, inclusive, o rio onde mora o peixe, com as regras, né, de sobrevivência de cada espécie que aqui tá. Então, acho que a gente precisa enxergar os mandamentos, gente, como se fosse um mapa, né?
que protege a gente, na verdade, que protege e liberta. Então, eu acho isso muito glória, porque se a gente olhar assim, a gente não vai ver mais como um fardo, né? Ou colocar coisas na frente disso. A gente vai ver como um presente para nossa felicidade, porque, afinal, ele conhece tudo. E ele conhece a gente melhor do que qualquer coisa, do que qualquer pessoa. Então, esse é o glória da gente, de fato, colocar Deus, os mandamentos, os ensinamentos em primeiro lugar. Porque a gente tem limitações para enxergar as coisas de acordo com o que a gente vive aqui na Terra. Excelente! Amei esse Glória. Muito gloríssimo. Arrasou nesse Glória mesmo. Glória gloríssimo, né? Estávamos precisando desse Glória aí neste momento. Sim, precisando bastante. Agora nós vamos para aquele momento que é dica de filme, série, livro, reflexão, pensamento, brincadeira, proposta, o que a colega quiser, que chama o momento Boa Nova. E eu vou chamar a minha colega Mari. Eu quero partilhar a boa nova com você. Bom, vamos lá. Então, para mim é um desafio sempre essa questão de, de indicação do Boa Nova. Mas eu quero indicar um outro podcast, minha gente. Eu acho que você viu só? Na verdade, eu acho que eu já comentei numa outra vez, né, sobre esse podcast que repercutiu muito, que foi a participação do Frei Gilson, né, no podcast Inteligência LTDA do Vilela. E eu comentei, eu não lembro se eu dei essa boa nova, mas eu comentei sobre ele, né, sobre esse podcast, sobre a repercussão que estava tendo. E hoje eu queria dar ele como boa nova. Por quê? Porque à luz da palavra, né? Agora o Frei Gilson participou mais uma vez recente, agora dia 10, essa semana, né? Segunda. Ele participou novamente com outro tema, um dos temas que foi algo muito marcante, que tem aí recortes pela internet, nas redes sociais aí, sobre o silêncio de Deus, né? O qual o Vilela se emocionou muito e ele mesmo fez essa pergunta. E o Frei Gilson respondeu todas as perguntas no primeiro episódio à luz da palavra, né? Que para mim, refletindo sobre essa passagem, né, de hoje, é o que faz todo sentido, né? Porque a gente vem sempre falando que o manual do cristão, o manual nosso, é a palavra de Deus, né? Então, eu queria convidar vocês a irem lá no YouTube, né? E fazerem aí essa retomada. E aí vocês podem ficar à vontade também, caso queiram ver esse novo, né? Mas eu queria que vocês conhecessem o primeira participação do Frei Gilson, o qual ele perguntou muitas coisas sobre a vida, sobre a liberdade, sobre muitas coisas assim, e foi falando tudo à luz da palavra, né? Então é isso que eu achei muito muito rico, muito bonito, e é aquilo que a gente vem falando, assim, o quanto traz alegria de ser católico, não só ser católico, mas de ver alguém amando mesmo a Deus, porque, assim, a gente acaba dando as nossas opiniões sobre as coisas, né? E ali o Frei Gilson traz o que é a opinião e a palavra de Deus, né? Sobre todos esses questionamentos. Então fica aí a dica, né, é o podcast Inteligência LTDA com o Vilela, do Vilela, tem disponível no YouTube e é algo muito rico, assim, pelo menos para mim me levou a ter várias reflexões, assim, muito importantes e até quanto disciplina mesmo, né, aquele, sabe quando você, né, seu coração, né, como diz os discípulos, né, não estava ali ardendo o seu coração quando ouvia ele falar, né, então dá aquele comichão, assim, de vontade de ter mais disciplina, de conhecer, de estudar mais, né, porque aí eu percebi o quanto ainda é pouco, né, tudo que a gente experiencia. Mas fica aí, então, essa dica no Boa Nova, podcast Inteligência LTDA com o Vilela, com a participação do Frei Gilson. E aí tem a primeira participação, e agora no dia 10/2, né, segunda-feira, tá fresquinho aí, mais
um tema com a participação do Frei Gilson. De fato, eu amo o Frei Gilson, muito ungido, sempre maravilhoso nas palavras, né? Realmente. Ele tá, assim, Independente do que, onde ele esteja, é muito legal. É muito bom mesmo. Complementando a informação aqui, gente, é bem fácil achar mesmo. Eu joguei aqui no YouTube agora, Inteligência LTDA. Frei Gilson já apareceu os 2 episódios. O primeiro que a Mari falou, se alguém quiser procurar ele em outra plataforma, além do YouTube, né? Tá ali com o episódio 1256. Foi a primeira vez que ele foi há 6 meses atrás. E agora o episódio do dia 10, né? É o episódio 1441 também, mas é muito fácil. Só jogar Inteligência LTDA Frei Gilson, as 2 primeiras coisas que aparecem ali já são esses episódios já do Frei. Muito bom. Ok. Agora estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. Gente, lembrando que esse é o podcast 99. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, hein? 99. Esperamos que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar seus comentários, sugestões, mas especialmente as suas partilhas da palavra, que é para isso que estamos aqui, gente. É esse o nome do podcast. Nós temos canais de contato. Fala pra gente. Sim, gente, nós estamos nas principais plataformas. Vou falar aí da geração minha, que eu não sei, a Millennium e a anterior, né? Eu não sei se não estamos no TikTok ainda, mas estamos no Facebook e no Instagram. Você pode jogar lá Leiga Partilha tudo junto ou separado, você acha também. E nós temos uma lista de transmissão, que é por onde a gente envia os episódios em primeira mão para as pessoas, né, que querem escutar o nosso podcast. E se você, né, é a primeira vez que você ouve, alguém que compartilhou, e você gostaria de receber também em primeira mão, pode mandar o contato pra gente, seja, né, pelo Facebook ou Instagram, ou se você tiver o nosso contato também, manda uma mensagem lá, eu queria participar dessa lista de transmissão, que com muito prazer nós vamos colocar você também nessa lista. É isso aí. E para ouvir os episódios, como que as pessoas fazem, Mari? É só você dar um Google aí, que nem a Lu fez agorinha, né? Uhum. E pode colocar aí, Leiga Partilha, e você já vai encontrar. Porque esse podcast está disponível no YouTube, nas principais plataformas, né? Então, no YouTube, no Spotify, e também aí a que você mais preferir. É só você colocar aí, Leiga Partilha, dá um buscar aí, você já irá nos encontrar. Gente, eu achei tão legal que eu esses dias fui dar um Google mesmo pra ver se tava aparecendo, né? Ou algumas coisas ligadas de partilha fácil. Sim, está, né? Muito fácil. E o Google agora tem aquela... Como se fosse uma informação que ele traz antes, né? É uma IA concatenada, assim, né? Isso, a inteligência artificial, ele gera ali meio que uma explicação. E você escreve Leiga Partilha e aparece Leiga Partilha, o podcast que reúne Luciana, Letícia e Mariane para refletir sobre a Bíblia meu Deus! de forma informal. O podcast está disponível no Spotify. Aparece aqui a explicaçãozinha. Ai, eu amei! Pois é, estamos lá, gente. O Google tá até explicando o que a gente é. Aproveitando, gente, antes de despedir, hoje você está ouvindo o episódio 99. Isso quer dizer que o próximo episódio é qual? Tcharam! Chegar no episódio 100. E estamos preparando coisas diferentes aí para o episódio 100, né? Um episódio mais comemorativo. Já vou adiantar que vai ter um sorteiozinho aí, mas logo falaremos mais para vocês a respeito. E eu não vou falar muito mais. Fica pro episódio 99. Aguardem, porque vem aí uma comemoração. Comemorem conosco também. E agora sim, vamos nos despedindo. Em 3, 2, 1. Tchau! Tchau!